para a gente iniciar, tá? Lembrando aos senhores e às senhoras que domingo até 23h59, tá? É o prazo final para que Vossas Excelências terminem, né, a atividade do segundo INPC, a primeira atividade, né, do segundo INPC, tá? São 4 questões discursivas. Algumas pessoas já fizeram seu trabalho, já observei ontem à noite. E não esqueçam, cuidado na hora de salvar, tá? Salvem até antes de 23h59, tá? Se de repente vocês salvarem depois, se tiver faltando alguma questão ainda em branco, já vai dar como concluída o trabalho, tá bom? Perfeito! Hoje nós vamos falar do capítulo 5. É um capítulo simples, é um capítulo direto, não tem muito que a gente perder, como é que eu posso dizer, a preocupação, ter a preocupação, né? Eu realmente preciso de imediato. É um capítulo direto ao assunto. A gente inicia hoje, vai fechar ainda hoje esse capítulo, mas eu precisava falar com relação a esta petição, né? E vocês, futuros advogados, advogadas, né, vão utilizar, aqueles que forem militar na área civil. Alguns clientes podem, de repente, procurá-los e vocês vão formalizar a eventual ou esse determinado documento, essa petição, tá? Essa petição de herança, querido, já que é um assunto muito simples, não é muito complexo comparado aos outros, mas ele é suma necessidade. Porque normalmente, conforme até coloquei aqui um roteiro para vocês, eu até salvei aqui no meu aparelho, né? Esta ação, ela tem algumas finalidades, alguns pré-requisitos a cumprir. Eu coloquei até aqui no material, né, alguns importantes pressupostos, tá? A chamada dupla carga de eficácias que esta ação vai se propor. Por que você utiliza da petição de herança, tá? Normalmente, pode acontecer o seguinte, infelizmente, é comum a gente verificar. Algumas pessoas acabam se habilitando no inventário, tá? Com propósito único e exclusivo de prejudicar o interesse de outros eventuais herdeiros. Por que isso? Porque pode ser que você queira realmente, por exemplo, a título exemplificativo, até assumir o compromisso de conservar aquela herança, de gerenciar aquela herança, de administrar aquela herança, mas para satisfazer somente ou seu interesse próprio, prejudicando o interesse dos outros eventuais herdeiros, principalmente no momento de você realizar uma quitação, de saldar um eventual débito, tá? E aí você, propositadamente, na sua má-fé, né, ou a má-fé de algumas pessoas, acaba deixando de oferecer algumas informações para esses determinados herdeiros, deixando de honrar com a solidariedade, né? Porque, havendo mais de um herdeiro, nós temos que realmente fazer com que essa herança seja rateada, seja dividida em comum acordo com todos aqueles que ali existem, principalmente no que diz respeito à administração dessa herança. Então, existe essa solidariedade. Inclusive, nós já até comentamos isso lá no capítulo 2. Tá? Então, pode acontecer o seguinte, algum herdeiro pode ter assumido a responsabilidade de conservar aquela herança, mas propositadamente pode já ter dilapidado, vendido, alienado, passado para um outro sujeito, para terceiros, de repente, uma parte dessa herança, sem que ainda, de repente, já estivesse concluído até a partilha, ou, de repente, sem que um outro herdeiro já tomasse ciência da sua própria condição. Então, esses inconvenientes, esses problemas que podem acontecer, que visam, muitas das vezes, contemplar o interesse de alguns em detrimento de outros, esses determinados sujeitos herdeiros que vierem se sentir prejudicados por algum ato de má-fé, por algum vício propriamente dito ali constatado, a solução é buscar a via judicial competente com pedido, quer seja de reconhecimento da sua verdadeira cota, que de repente foi até dilapidada, né, para terceiros, ou de repente também para comprovar a própria condição, que é inerente a esses sujeitos. Daí a alternativa de nós nos subsidiarmos da chamada petição de herança. Tá? A ação de petição de herança, meus amigos, normalmente, em regra geral, ela tramita nos próprios autos do inventário. Essa é a primeira informação que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam. Que
nós já estamos se aproximando do estudo do inventário, tá? Mas, antes da gente adentrar, é importante que vocês não esqueçam que esse rito, esse procedimento, normalmente, né, ele transcorre, regra geral, durante o estágio de evolução desse inventário, principalmente o chamado inventário judicial, porque nós vamos nos subsidiar do devido processo legal, tá? Agora, alguém pode me perguntar, somente no inventário? Não necessariamente, tá? Pode ser que em algumas situações específicas haja necessidade de ingressar com uma petição de herança após ter concluído esse inventário, de repente já na fase subsequente, que é a partilha, tá? Muitas das vezes ainda nem tenha finalizado a chamada partilha propriamente dita, de repente ainda nem foi lavrado, formalizado o chamado formal de partilha, e algum determinado herdeiro que se sentir prejudicado pode, de repente, adentrar com seu pedido de petição de herança. Tá? Mas, teoricamente, regra geral, você subsidia do trâmite do inventário. Tá? Aqui nesse teu material, nesse teu roteiro que eu coloquei para vocês, né, nesse determinado procedimento, eu coloco justamente isso, essa chamada dupla carga de eficácia, que inclusive ela está prescrita em lei, né? Lá na redação do artigo 1824. Toda vez que nós ouvirmos, nós verificamos essa nomenclatura, dupla carga, o duplo efeito, é porque quando você ingressa com a petição de herança, você deve transparecer no seu argumento duas principais informações. Você deve chamar a atenção da justiça acerca de duas comprovações que são de suma importância. Toda e qualquer petição de herança, com base nessa redação do artigo 1824, ela precisa ratificar esses dois aspectos. Um de natureza subjetiva e o outro de natureza objetiva. Tá? O de natureza subjetiva, meus amigos, qual é, professor? Eu tenho que levar em consideração, eu tenho que chamar a atenção do juiz competente acerca da minha verdadeira condição de herdeiro. Eu tenho que realmente trazer aos autos essa informação. Eu tenho que deixar claro e evidente que eu apresento, sim, uma relação de parentesco diretamente associada àquele determinado de cujos, aquele determinado falecido, tá? Então, é uma condição sine qua non, ou seja, fundamental, e eu preciso realmente deixar transparente isso nos autos principais de uma petição de herança, tá? Você precisa formalizar essa sua legitimidade quanto herdeiro. Tá? É um propósito fundamental, porque pode ser que para alguns outros ainda não tenha ficado muito bem clara essa informação. Realmente ainda não ficou atestado essa veracidade, que o fulano apresenta, de repente, uma relação de parentesco para com aquele determinado falecido. E isso eu vou ter que deixar muito bem claro e evidente na minha ação de petição de herança. Nem que seja preciso, necessário, se for o caso, me solidificar, né, buscar uma veracidade até de uma prova pericial. Muitas das vezes a gente verifica muito isso, gente. E algumas petições de herança, né, você acaba solicitando a formalização de determinados exames no cunho de perícias para que ali venha comprovar, de repente, a sua relação de parentesco, né? Isso tem que estar muito claro e evidente, tem que estar sólido no seu devido processo legal, tá? Mas, além dessa questão subjetiva, nós também devemos ratificar a questão objetiva. E aí é o cartão postal também, é um dos cartões postais de visita da petição de herança. Qual é a questão objetiva, professor? Aí é que vem justamente o X da questão. Por quê? Muitas das vezes, a sua cota, a qual você tem direito a resgatar, de repente já foi redirecionada para outros determinados sujeitos. Aquilo que eu iniciei até a minha fala, né? Pode ser que, de repente, você propositadamente não tenha ainda participado diretamente do gerenciamento da administração daquela herança, juntamente com aqueles outros eventuais herdeiros. Alguém já pode ter propositadamente ter te excluído da sua condição enquanto participante da administração daquela herança. Muitas das vezes pode até ter alienado a tua cota para terceiros, vendido, cedido a tua cota sem o teu prévio consentimento. Inclusive, nós até estudamos isso, né, no capítulo 3º.
a questão do direito de preferência, tá? E aí, professor, eu vou ficar de braços cruzados? Não, né? Você tem uma alternativa de você litigar, buscar o devido processo legal, formalizar o teu comunicado para a via judicial competente acerca daquela cota pela qual você tem direito justamente a confirmar a sua condição de herdeiro legítimo, de você se subsidiar à administração conjunta daquela cota para o seu interesse. Então, a petição de herança, ela serve com esse viés, né? Você vai peticionar com esse propósito de você tentar resgatar aquela cota que pela qual, no exato momento, no presente estágio, no momento se encontra para um outro determinado sujeito. E de uma forma de má fé, está administrando essa sua cota, essa sua verdadeira cota. Então, esses dois determinados trâmites, esses pressupostos, essas duas condições têm que se tornar muito evidentes no processo, tá? Isso tem que estar muito claro à discussão. E os meios probatórios para que venha definir, para que o juízo competente entenda que esses requisitos, a tua, obviamente, petição de herança está cumprindo, tá? Agora, o que acontece muitas das vezes na prática, tá? Antes de você adentrar, eu acho que eu até coloquei aqui, né? Eu até coloquei os momentos da interposição da ação. Normalmente, você aproveita esse estágio do inventário. Só que o que acontece também, queridos? Antes de você adentrar com esta petição de herança, a princípio, você já se antecipa com um prévio comunicado chamado mero pedido de habilitação. Eu acho que eu até coloquei no material de vocês, no roteiro, né, alguns protótipos, que ali você já verificou medidas, né, pedidos de habilitação em sede de inventário e pedidos de habilitação em sede de herança, né? São petições totalmente distintas da ação de petição de herança. Normalmente me pergunto, professor, qual é a diferença de um mero comunicado, de um modelo, de um comunicado simples de inventário, comparado com uma ação de petição de herança? É que o pedido de habilitação em sede de inventário, queridos, normalmente você vai tentar adentrar nesse rito somente com a sua prova documental. Uma vez até caiu uma questão dessa para você descrever na OAB. Existe uma diferença entre a petição de herança e um mero comunicado simples de habilitação do inventário? A resposta é sim. Porque normalmente você inicia por um breve pedido de habilitação. Você vai juntar ali algum documento, né, que venha comprovar a sua condição de filiação. Normalmente a tua própria certidão de nascimento, tá? Que vai justamente comprovar o seu elo de parentesco com aquele de cujos. Porém, o que acontece? Nem sempre, às vezes, os herdeiros conseguem ratificar de imediato as suas habilitações no inventário. E aí nós vamos ter que nos socorrer para a segunda etapa, para a segunda alternativa, que no caso seria a ação de petição de herança. Já na ação de petição de herança, por ser uma ação ordinária, uma ação bem mais complexa, você não só vai juntar novas provas documentais, como também você vai aproveitar a oportunidade de juntar outros meios de provas, no caso testemunhal, no caso pericial, ou alguma, de repente, inspeção judicial, para que ali venha formalizar a sua verdadeira legitimidade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse determinado momento que você vai se subsidiar, que no caso é o percurso do inventário, a primeira providência que você já deve formalizar é esse mero comunicado pedido de habilitação, né? Para que é uma alternativa para que eu venha participar da tramitação burocrática da discussão do rito do inventário. Agora, pode ser que para o juízo competente não tenha ainda sido muito bem esclarecido aqueles documentos pelos quais eu estou ali apresentando nesse mero comunicado, nesse mero pedido de habilitação. Se de repente ocorrer um indeferimento, aí eu vou ter uma segunda alternativa, né? Que no caso seria a chamada ação de petição de herança, que, conforme eu já havia mencionado, ela é bem mais complexa e você vai ter oportunidade de juntar novos documentos que não necessariamente somente vai levar em consideração a prova documental. E aí você pode avançar para outras modalidades probatórias e ali tentar formalizar o seu novo pedido de habilitação. É uma das garantias que vai estar à tua disposição esta chamada petição de herança, tá?
Agora, isso normalmente, professor, acontece durante a etapa do inventário, tá? Mas nem sempre será possível isso ser permitido, porque pode ser que não exista mais inventário, né? Então você não vai mais ingressar com meros pedidos de habilitação em sede de inventário, até porque esse rito já deixou de existir. E aí você já parte para a alternativa imediata, que é já para entrar imediatamente com a tua petição de herança, tá? O que eu estou te informando aqui é que se você participa do inventário, antes de você adentrar com um mero comunicado imediato, que é a petição de herança, você já pode, primeiramente, se habilitar com um mero comunicado simples, que no caso seria esse pedido mero de habilitação, tá? Se esse teu pedido mero de habilitação for julgado improcedente, perante aquelas provas documentais que de repente você apresentou ali não ficaram muito bem claras e evidentes para o judiciário, aí eu vou ter uma segunda alternativa, que é formalizar uma ação ordinária de petição de herança. Isso normalmente nós verificamos muito na prática, tá? Porque normalmente, a maioria dos casos, você adentra no inventário, né? Agora, pode ser que não. Um determinado herdeiro tomou conhecimento da sua condição já depois de muito tempo. O inventário nem mais existe. Muitas das vezes até a partilha já foi finalizada, né? E aí eu preciso agora buscar uma ferramenta jurídica, uma exordial, uma petição, para que eu ainda venha tentar buscar a minha legitimidade. E, de repente, quem sabe resgatar algo, considerando aquele estágio atual e quem se encontra aquela herança. De repente, se ainda existir aquela eventual herança também. E aí você busca a chamada petição de herança, tá? Isso acontece muito, né? Por isso que normalmente eu sempre trago essa discussão. Em que momento você deve buscar de imediato o teu pedido de habilitação e em que momento você já pode avançar para uma petição de herança, né? Normalmente a petição de herança, ela só corre, né, caso aquele teu pedido de habilitação prévia venha a ser julgado improcedente, né? Aí você vai ter essa alternativa de tentar formalizar novas discussões, novos meios probatórios, utilizando de uma petição de herança, que é uma ação bem mais completa, comparada àquele teu mero comunicado, aquele teu mero pedido de habilitação que previamente você já até iniciou com ele, tá? Inclusive até apresentei para vocês esses protótipos aí na ferramenta aí da plataforma, tá? Então, momento de você ingressar com a ação, você vai aproveitar o rito do inventário, só para justamente justificar isso para vocês, né? Você aproveita a tramitação do devido processo legal do teu inventário judicial, se for o caso, né? Ah, professor, eu não estou participando de inventário perante o juízo. Eu estou realizando um inventário administrativo, que lá na frente nós também vamos discutir essa diferença, né, do judicial para o administrativo. É a mesma regra, tá, gente? No caso, especificamente falando, do teu mero comunicado, do teu mero pedido de habilitação, tá? Eu quero chamar a atenção para todos vocês aqui que esta primeira tentativa, chamada mero comunicado, o mero pedido de habilitação, você pode tanto utilizar no rito judicial, cuidado que eu estou dizendo, tá? Você pode subsidiar tanto do devido processo legal, como também você pode subsidiar da esfera administrativa, cartorária competente, tá? Então, no cartório, quando você um dia buscar o seu inventário administrativo, não vai fugir também essa regra de você ingressar com uma petição, direcionando justamente o termo de abertura do inventário perante aquela autoridade competente, que ali no caso é o senhor tabelião, tá? Ali é o chamado mero pedido de habilitação pura e simples, tá? Que você está inaugurando toda a discussão burocrática, levando os documentos necessários, condizentes a aqueles determinados herdeiros, para que inaugure, propriamente dito, esse inventário dentro desse determinado rito administrativo. Agora, no decorrer desse determinado procedimento, se de repente ocorrer algumas incoerências, faltou algumas informações, não tem como mais avançar, dar andamento a esse inventário administrativo, né, gente? Aí o que acontece? O senhor tabelião ele vai ter que solicitar que aqueles herdeiros agora se habilitem na via judicial. Agora, indubitavelmente, vão ter que se socorrer de que maneira? Através do instrumento da chamada petição de herança, tá? Principalmente aqueles herdeiros que, de repente, ficaram até de fora
da participação inaugural desse inventário administrativo. Normalmente, essa petição de herança, até iniciei a minha fala falando sobre isso, né? É um recurso que vai ser subsidiado principalmente para aqueles herdeiros eventualmente prejudicados, que ficaram, obviamente, inicialmente, não participaram, né, desse primeiro ato, desse primeiro momento perante aquele cartório. E aí você vai subsidiar agora, da via judicial, com o teu pedido direto desta petição de herança. Tá? Não só tentando reconhecer a sua legitimidade enquanto herdeiro, esse pressuposto de natureza subjetiva que eu já expliquei, como ao mesmo tempo você tentar resgatar aquela sua cota pela qual você também tem direito assim, né, perante a regra da legítima, aquele direito de administração daquela sua cota. Então essa dupla finalidade, essa dupla carga de informações, de propósitos, né, de justificativas, isso tem que estar muito claro e evidente, tem que estar transparente nesse devido processo legal, tá? Perguntas, desculpe que eu estou até empolgado aqui, eu estou falando muito agora, eu vou ver a pergunta do Marcos. Então, professor, ela poderia ser ajuizada mesmo depois do trânsito julgado da partilha? Boa pergunta, Marcos. Na verdade, é possível sim, tá? Agora, tenhamos uma certa atenção aí, Marcos e companhia. O que acontece? A gente torce para que pelo menos ainda não exista, viu, Marcos? O chamado formal de partilha, que é o documento final, que é o documento oficial que vai, por fim, todo o estágio, né, de percurso da tramitação burocrática de uma herança, desde o inventário até finalmente chegar naquele rateio que é a partilha. Então, o que acontece? A gente verifica muito isso, alguns herdeiros que tomaram conhecimento acerca das suas condições já nessa fase da partilha. Ou seja, o juiz deu uma sentença de natureza, muitas das vezes, homologatória para alguns determinados herdeiros, porém, ainda não formalizou, Marcos e companhia, o documento oficial, que é o chamado formal da partilha. Não sei se vocês estão me fazendo entender. Não se preocupe que lá na frente a gente vai voltar a esse assunto, mas você está perguntando e eu tenho que dar esse esclarecimento. Então, vamos supor, 3 irmãos. 2 irmãos reconheceram, né, dentro do devido processo legal, suas condições. Conseguiram buscar a sentença que reconheceu a cota de cada um, propósito da partilha. Porém, ainda não foi expedido, professor, a verdadeira certidão, que no caso é a certidão definitiva do formal de partilha, que vai definir ali a cota, né? Como é que vai ser feito todo esse procedimento, para depois ser averbado em cartório. Agora, o outro herdeiro, se não falou 3, né? 2 foram contemplados. O outro, propositadamente, ficou de fora disso tudo. Viu, Marcos e companhia? Ou seja, o camarada não participou nem do início do estágio do inventário e tomou conhecimento, inclusive, de uma sentença que homologou uma partilha em prol de 2 interesses, em detrimento desse determinado indivíduo que ficou de fora. Detalhe, o indivíduo tomou ciência depois da sentença da homologação da partilha, que é a tua pergunta, né, Marcos? Tu achas que esse indivíduo ele vai ficar de braços cruzados, mesmo depois de uma sentença? Obviamente que não. Tá? A providência é isso que eu estou dizendo para vocês, é tentar buscar uma habilitação. Agora, imediatamente, já falando da petição de herança. Tá? Até porque não existe mais inventário. Né? Ele poderia já ter, inaugurar com seu mero comunicado, seu mero pedido de habilitação em sede de inventário. Já que nós não estamos mais falando de inventário, que já terminou esse estágio, a saída dele vai ser o quê? Buscar uma petição de herança com propósito único e exclusivo, primeiro, de considerar a sua cota legítima pela qual ele tem direito a receber, tá? Até porque eu vou ter que balançar, levantar a bandeira e dizer que eu sou um herdeiro, e tomara também que eu seja um herdeiro até necessário, né, gente? Que isso pesa muito, tá? Nesse momento de discussão. E segundo lugar, não só comprovar minha condição de herdeiro, mas também resguardar minha cota. O propósito da petição de herança é nesse duplo sentido, né? Comprovar minha identidade, a minha legitimidade como herdeiro e, ao mesmo tempo, resgatar a minha cota legítima pela qual eu tenho direito a receber. Porém, o momento que eu estou realizando essa discussão, por incrível que pareça, professor, já é um pós-determinado ato de inventário, já na fase da partilha. Não me impede de ingressar com a petição de herança.
tá? Então, vamos lá, Marcos. Então, no caso, teria que antes ser expedido. Pois é, né? Porque vocês vão estudar comigo lá na frente, a partilha, mesmo já formalizada em sentença transitada julgado, mas ela somente vai ser a sua veracidade considerada, meus amigos, através desse chamado formal de partilha, que é uma escritura, é uma certidão, viu? É através desse formal de partilha que ali nós vamos fechar o ciclo de todo o percurso do trâmite da herança propriamente dita. Mesmo que eu detenha, justamente, mesmo que eu formalize hoje uma sentença de homologação de partilha, mas é através desse formal de partilha que vai definir todo o procedimento das cotas e como é que isso vai ser direcionado para cada um. É o documento final que vai ser direcionado, discutido, comprovado perante o devido processo legal, perante o juízo competente. Sem formal de partilha, eu posso dizer para vocês todos que a coisa julgada material ainda não foi sacramentada com bom êxito, tá? Inclusive, isso já foi até matéria de discussão do STJ, né? Inclusive, alguns herdeiros, de repente, até conseguem se habilitar depois de uma sentença, porém antes, né, de um formal de partilha. É perfeitamente possível, né, você ingressar com uma petição de herança, até porque o documento final, oficial, ainda não foi expedido pelo devido processo legal, pelo juízo competente. Então, a coisa julgada material, ela depende desse documento oficial, viu, gente? Viu, Marcos? Que no caso é o formal de partilha. Daí, justamente, que você me perguntou, mas não existe mais inventário, o indivíduo tomou conhecimento já na fase da partilha? É perfeitamente possível, tá? Ele ainda pode ter uma alternativa de buscar a sua petição de herança, buscar a sua legitimidade e ainda por cima tentar fazer com que aquela decisão venha a ser anulada, se for o caso, né? Rediscutida novamente aquela divisão da cota da herança para que esse determinado indivíduo venha também obter a sua cota legítima pela qual, por direito, tem a receber, por considerar que ainda não existe esse documento oficial, tá? Certo, Marcos e companhia? Deu para entender? Então, gente, então acho que ficou mais claro para vocês qual é o propósito de uma petição de herança, tá? Professor, ainda não ficou muito para mim. Eu repito, não tem problema. A petição de herança, ela tem justamente esse viés, tá, gente? Vocês que vão militar, se Deus quiser, no cível, tá? Futuros colegas, por favor, fazer com que chame a atenção do devido processo legal, do judiciário competente, de dois principais quesitos, tá? Até o artigo 1824 do Código Civil, depois você vai ler com calma, ele traz essa discussão para nós, né? Você tentar resgatar a cota a qual você tenha direito, que é da sua competência, e ao mesmo tempo formalizar a sua legitimidade, né? Conforme eu já iniciei até a aula da tarde falando isso para vocês. De natureza subjetiva, que é a legitimidade do herdeiro, e a natureza objetiva, que é o direito que você tem de buscar o seu patrimônio próprio, né? A sua cota, né? Todo aquele processo pela qual você tem direito também a participar. Só que, infelizmente, em muitos casos, né, você vai acionar a petição de herança, claro, né, na maioria dos casos, quando propositadamente você deixou de ser, muitas das vezes, citado, né, perante uma determinada via administrativa ou determinada via judicial. Eu não participei, professor, daquele primeiro ato inaugural da abertura do inventário, por exemplo. Então, eu fiquei sabendo depois, como o colega me perguntou, sim, mas já teve até uma partilha. É possível, né? Você até já avançou para esse estágio. E é o direito daquele herdeiro tentar rediscutir essa situação através dessa petição chamada de ação de petição de herança. Sempre lembrando para vocês, tá, gente? Se você ainda estiver, só recapitulando, se você ainda estiver participando do rito do inventário, não há necessidade de imediato, a priori, tá? Você já ingressar com uma petição de herança, não. Tá? Aquilo que eu já te falei. Vou só reiterar minhas palavras. Você já pode, a princípio, ingressar com um mero comunicado de habilitação em sede de inventário, tá? Uma mera petição simples. Eu acho que você já deve ter visualizado aí, né, na plataforma que eu já coloquei os modelos para vocês. Beleza, é uma alternativa de eu chamar a atenção do judiciário acerca dos meios probatórios documentais que eu estou ali acostando aos autos, que eu estou trazendo naquele mero comunicado, naquela minha mera petição, que eu denomino mero comunicado de habilitação em sede de inventário, tá? Tomara que, obviamente, seja aceito perante a via administrativa, perante até mesmo a própria via judicial.
Tá? Caso não venha a ser aceito, se for julgado improcedente, professor, aí sim você pode subsidiar de um novo instrumento processual, que aí você vai ter que adequar aos trâmites do rito ordinário, né? Porque, quer queira ou quer não, a ação de petição de herança ela é bem mais complexa, ela é bem mais completa também, né? Você vai aproveitar o momento, juntar novas provas pelas quais, a princípio, você ainda não tinha juntado naquele teu mero primeiro pedido de habilitação, né? Que você tinha a priori inaugurado. Agora, com a petição de herança, não, né, professor? Eu vou ter a oportunidade de juntar novas provas, inclusive aquilo que eu falei para vocês, né? Provas de natureza até pericial e também de natureza testemunhal, tá? Ou, de repente, até solicitando uma inspeção judicial ou uma matéria de confissão, tá? Tudo para que eu venha fazer com que o devido processo legal, que o judiciário competente entenda realmente que eu sou herdeiro, tem uma relação de parentesco com aquele determinado de cujos. E existe uma cota também que deve estar resguardada para o meu interesse próprio. Então, essas discussões, vocês têm que ser bem diretos ao assunto, né? Isso tem que ficar muito transparente, bem claro e evidente na tua petição. E não somente os argumentos, mas, acima de tudo, esses meios probatórios legais, tá? Daí a alternativa, desde que você tenha inaugurado o inventário. Mas, como o colega me perguntou, professor, mas isso já depois de uma partilha? Não necessariamente, né? Aí você já pode diretamente já buscar uma petição de herança, até porque você já percorreu todo o trâmite do inventário, né? Você já finalizou essa etapa, você já está numa etapa já quase finalizando, né? A partir do momento que ela vai finalizar com a expedição oficial do formal da partilha, tá? E aí você pode subsidiar. Ainda aqui no teu material, já que a gente não pode deixar de não seguir, né, o roteiro, né, é um assunto que é muito tranquilo, a gente dialoga aqui bem, né? Nós temos também, gente, o efeito ex-tunc, tá? Aqui no item 1.3, eu já falei do momento, né? Então, só para recapitular, não esqueça, o momento de você ingressar com a ação, aproveita o trâmite do inventário, regra geral. Mas nada vai te impedir de você, se for o caso, adentrar, mesmo já com uma partilha ainda em andamento, tá? O efeito ex-tunc também nós observamos muito nessa petição. Claro, né, gente? Vocês até já sabem porque o efeito ex-tunc tem que ser discutido nessa petição. A partir do momento que eu adentrar com esta petição, professor, se eu estou tentando discutir a minha condição de herdeiro, melhor dizendo, a minha legitimidade como herdeiro, se eu hoje obtiver uma decisão definitiva que reconhece a minha legitimidade, mas, na verdade, não é desde hoje que está reconhecendo a minha legitimidade. Hoje eu posso dizer que foi um dia direto em sede de um trânsito julgado de uma decisão. Mas, na verdade, verdadeira, eu sempre fui herdeiro, né, gente? Lá vem, novamente, o Instituto do Princípio, que tu já sabe da Saizinha, né? Então, desde o momento do falecimento até o presente momento, né, do trânsito julgado da decisão, que ali oficializou toda essa discussão, posso dizer assim, ali já está sacramentado mais do que nunca a tua condição verdadeira de herdeiro, tá? Então eu vou querer formalizar desde o momento da data da abertura sucessória até esse estágio atual da decisão transitada no julgado, pacificou, meus amigos, por completo, definitivamente a minha legitimidade. Ah, então já entendi. Não é com a sentença que eu vou ser considerado herdeiro. Na verdade, verdadeira, pleonasmo aceitável, né? Eu já era herdeiro desde o momento da abertura sucessória por força do princípio. O que acontece, professor, que hoje foi um dia que definiu por completo, definitivamente, esta condição pela qual já era inerente à minha própria pessoa, né? Foi somente um ritual que me subsidiei do devido processo legal através de uma petição, né, chamada de petição de herança, que ali sacramentou toda essa minha legitimidade. É por isso que eu retroajo, né? A decisão, indubitavelmente, ela resgata desde o momento da abertura sucessória, ou seja, tudo que foi feito desde o primeiro momento, do trâmite da abertura sucessória até hoje, o trânsito julgado da decisão definitiva da sentença, tudo aquilo que eu já realizei, administrei, conservei,
realizei, de repente, pagamento de tributos em prol da herança, foram atos válidos, né, gente? Tudo ali não pode deixar de ser considerado, descaracterizado, nenhuma hipótese alguma, tá? A não ser, né, que eu tenha realizado algum ato de vício. Porque, ao mesmo tempo, esse efeito ex-tunc, ele pode comprovar, mas o efeito ex-tunc também ele pode anular, né, gente? Isso daí é bem claro. Principalmente situações que venham direcionar ao ocorrência de vícios, tá? Então, eu estou confirmando positivamente a sua verdadeira condição, mesmo que você já estivesse nela vivenciando, por força do princípio da Saizinho, tá? Então, os atos que você realizou no passado são válidos, né? Tudo aquilo que você realizou em prol da herança. Agora, caso de repente você tenha realizado atos nocivos, viciosos, o efeito ex-tunc também serve para corrigir todos esses eventuais detalhes, essas falhas, né? Então, o que você de repente fez de atos falhos também deverão ser o quê, gente? Descaracterizados, de pleno direito, tá? Então, isso normalmente alguns alunos até perguntam: o efeito ex-tunc somente é para confirmar atos positivos? Não necessariamente. Muitas das vezes o efeito ex-tunc é para confirmar atos negativos também, tá? Tudo aquilo que de repente foi feito, que veio prejudicar a administração da herança, deverá ser descaracterizado e anulado de pleno direito. Daí a importância desse efeito dentro de um determinado trâmite burocrático, que no caso aqui é a chamada petição de herança, tá? Por outro lado, gente, dentro dessa abordagem introdutória que eu estou explicando aqui para vocês, não esqueçam, tá? A habilitação desse determinado herdeiro, conforme eu já havia mencionado para vocês, de natureza, muitas das vezes, até cautelar, né? Porque você está percorrendo aquele rito do inventário, no caso, se for um inventário judicial, tá? Você inaugura, por favor, não esqueça, né? Você já sabe, com aquele teu mero comunicado, aquela mera petição simples, tá? Por que de natureza cautelar? Porque esse mero comunicado, né, não é ainda a ação principal, né? A ação principal, de repente, poderá ser formalizada com essa petição de herança tua, tá? Porém, você inaugura com essa primeira alternativa. Não te esqueças também, eu acho que até coloquei aqui a redação do CPC, salvo me engano, acho que é o 628 que eu coloquei para vocês, né? Esse mero comunicado, ele também vai ser analisado e, normalmente, o juiz competente ele tem interesse em ouvir as partes interessadas ali, ou principalmente aquele interessado que solicitou o seu ingresso nesse determinado inventário, tá? A sua habilitação propriamente dita, o seu percurso, tá? Normalmente existe um prazo, até a lei está dizendo, né, 15 dias para que o juiz tome conhecimento acerca desse pedido de habilitação, venha de repente apreciá-lo, venha ouvir esse interessado, tá? E ali de repente vá dar um veredito oficial, tá? Agora, conforme eu já havia mencionado para vocês, só recapitulando aqui essa habilitação, pode ser que esse pedido venha a ser julgado procedente. A partir do momento que isso for feito, beleza, né? Você está apto a participar desse inventário, a dar conclusão durante esse trâmite, esse processo. Mas nem sempre, né, gente? Pode ser que o juiz entenda que esse primeiro comunicado não foi satisfeito. Faltou alguma informação, faltou algum documento que, a priori, aquele determinado herdeiro não transpareceu positivamente. E aí, o que lhe resta a esse determinado herdeiro, né? Buscar uma nova alternativa. E essa nova alternativa através de uma nova petição, que no caso seria a chamada ação de petição de herança. Funcionaria, entre aspas, como se fosse, né, um novo quebra-galho, né? A petição de herança ela vai socorrer justamente aquele teu primeiro comunicado que a priori não ficou claro perante a via judicial competente. Então, conforme eu já havia mencionado, eu vou agora tentar juntar novos documentos, novos meios probatórios e fazer com que o juiz reconsidere aquela sua primeira decisão que, para mim, inicialmente foi improcedente, naquele meu primeiro comunicado de habilitação. Então, isso vai requerer um determinado momento, tá? Até que momento, até que ponto eu posso ingressar, professor, com essa petição de herança? Até a lei, no artigo, acho que até coloquei para vocês, o artigo 668, inciso 1º do novo CPC, vem também nos informar isso, tá?
Teoricamente, o que acontece na prática? Vamos imaginar, por exemplo, que hoje, dia 29, o juiz ele não julgou, né, satisfatório para você aquele seu mero comunicado do teu primeiro pedido de habilitação. Pelo contrário, o juiz julgou improcedente. Então, teoricamente, a partir da data da conclusão do trânsito julgado, né, você terá ainda à sua disposição um prazo de 30 dias para ingressar com um novo pedido, que aí, no caso, seria uma ação de petição de herança. Tá? A lei é bem clara nesse sentido. Eu posso rediscutir a minha condição de herdeiro, eu posso tentar reaver aquela minha cota, desde que eu observe esse lapso temporal de 30 dias. Tá? A contar justamente da tomada da decisão, que considerou, né, na verdade, o teu pedido improcedente, que te excluiu dessa tua primeira condição de habilitação. Tá? E aí, normalmente, alguns alunos já me perguntaram, professor, mas se de repente perpassar esses 30 dias, né, eu ainda vou ter uma alternativa, eu ainda poderei ingressar com a minha petição de herança? Isso é muito relativo, queridos, tá? É perfeitamente possível. Enquanto você estiver participando, de repente, de um trâmite do inventário, ou de repente se já tiver adentrado para a fase da partilha, não tem problema nenhum, tá? O que normalmente está acontecendo aí é, por se tratar de uma natureza cautelar, esse teu primeiro pedido de habilitação, de imediato você tem que cumprir com um prazo, né? Dentro daquilo que a lei está te estipulando, que é 30 dias. Mas, normalmente, na prática, há casos em que você pode até ultrapassar esse prazo, que também não vai tolir o teu direito de você também resguardar e buscar, de repente, um reconhecimento em sede de uma petição de herança, mesmo após já ter expirado, podemos dizer assim, esse prazo legal. Tá? Contanto que você apresente novos argumentos, novos meios de provas que venha transparecer esta tua respectiva habilitação. Tá? Então, por esse motivo, voltando aqui no teu roteiro, né, eu coloquei justamente isso aqui, né, o pedido de habilitação e o trâmite processual, né, que obedece justamente essa redação aí do artigo 628, nos seus parágrafos 1º e 2º, né, do CPC. Inclusive, eu estou até aqui com ele, né, se vocês quiserem verificar, só como desencargo de informação, né, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 628, tá? Olha só o parágrafo 1º, né? Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz vai decidir. Olha o parágrafo 1º. O que o juiz vai decidir, professor? Acerca daquele teu primeiro comunicado, aquele teu primeiro pedido de habilitação. Então, hoje eu quero participar do inventário. A providência de imediata, eu já peticionar, tentar me habilitar. Teoricamente, o juiz vai ouvir todo esse procedimento, vai verificar, regra geral, em 15 dias. Claro que na prática, a gente sabe que normalmente isso não acontece, né? Agora, aí vem o parágrafo 2º. O que está dizendo o parágrafo 2º do artigo 628? Olha aí. Se para solucionar essa questão for necessária a produção de provas, olha aí, a produção de provas que não necessariamente sejam só documentos, né? Porque se você juntar só documentos, a finalidade de imediato é você já adentrar com mero comunicado pedido de habilitação. Mas aí a lei diz o seguinte, não seja somente documentos, tá? Olha aí, o juiz vai remeter o requerente, tá? Às vias ordinárias, ou seja, você sai desse determinado procedimento especial que você está transcorrendo, que é esse inventário, aí você vai se adequar ao rito comum. Aí o que vai acontecer nesse rito comum? Vamos lá. Você vai mandar imediatamente que seja reservada a tua cota, né? O inventariante ele vai ter que ser nomeado com esse propósito de conservar a tua cota enquanto o juiz vai decidir a tua ação, né? Que no caso, de repente, se for improcedente, você vai ingressar com uma petição de herança, tá? E aí, gente, esse quinhão, esse determinado procedimento desse quinhão que foi excluído, até que o juiz venha decidir. Então, olha lá, nós saímos de um rito especial, porque o meu pedido de habilitação foi julgado procedente, agora eu vou me adequar ao rito comum, com a minha ação de petição de herança. Providências que eu tenho que fazer. Bom, eu vou juntar novas provas, professor. Eu vou juntar prova testemunhal, eu vou juntar um lado pericial, eu vou fazer com que a minha cota ali venha a ser resguardada, solicitando que aquele inventariante nomeado venha conservar a minha cota, enquanto o juiz vai julgar posteriormente essa minha ação de petição de herança. Tudo isso vai acontecer agora nessa nova etapa. E a gente também não vai fugir à regra da instrução, né, gente? O juiz vai depois ouvir as partes, o juiz vai, no caso, formalizar todo um procedimento de julgamento dentro desse determinado rito agora. Saímos de um rito corriqueiro
e agora vamos ter que voltar para o rito comum. Desde que, repito, não tenha sido apreciado o teu pedido de habilitação de uma forma satisfatória para você. O juiz ele julgou improcedente. Então agora só me resta buscar essa petição de herança. Só que detalhe, né? Já que eu vou buscar a petição de herança, eu vou ter que me adequar ao rito ordinário, né? Vai ter que haver instrução, testemunhas, oitivas, citações, e aí se torna bem mais demorado, né? Por esse motivo, né, os processos sucessórios, vocês verificam na prática, são muito demorados. Né? Porque muitas das vezes aquele teu primeiro comunicado não foi analisado positivamente, aí você tem que realizar uma nova ação, ingressar com uma petição de herança, e aí já viu, né? As citações da vida, né? Só para você localizar paradeiro de herdeiro, já aí o tempo, ó, já vai contar. E aí vem a redação que eu coloquei no teu material, né? Tu combina um artigo 668. Por que o artigo 668? Porque ele vai te dizer, pelo menos teoricamente, que você tem um prazo para ingressar com a nova petição de herança, né? Considerando justamente que o juiz não julgou procedente do primeiro pedido, teoricamente eu tenho 30 dias, né, para ingressar com o meu novo pedido, que seria a minha petição de herança. Então, esse prazo de 30 dias contado justamente da exclusão daquele determinado pedido que foi julgado improcedente. Agora, eu me lembrei, uma vez me fizeram uma pergunta bem interessante. Professor, esse primeiro pedido de habilitação, ele vai ser julgado de que maneira? Através de uma sentença, tá? Porém, tem alguns magistrados que muitas das vezes podem até proferir uma decisão interlocutória, tá, queridos? Tá? Isso daí é bem plausível, até porque a nova proposta do CPC, né, você priva, defende essa celeridade e até o sincretismo, né? Então, muitas das vezes, os juízes, ao formalizar as suas decisões, claro e evidentemente que você também pode buscar esta petição de herança. Quer seja uma sentença definitiva ou uma decisão interlocutória, de uma certa forma ou de outra, você vai ter uma nova ferramenta à sua disposição. Tá? Isso é perfeitamente possível, só para deixar bem claro para vocês que as decisões interlocutórias elas surgiram com muito mais intensidade após já o advento do novo CPC. Só para deixar bem claro isso para vocês, tá? Além disso, aqui no teu material, então, conforme a gente coloquei aqui, né, esse pedido de habilitação, esse trâmite processual, vai transcorrer, a princípio, no rito especial, tá? Podendo ser convertido para o rito ordinário. Anote isso daí que eu estou te dizendo, tá? Inicialmente, o pedido de habilitação transcorre o rito especial, que você vai tentar se habilitar imediatamente com o mero comunicado, vírgula, podendo ser convertido para o rito ordinário, né? Caso o teu pedido primeiro de habilitação venha o quê? Ser julgado improcedente. Aí você vai ter uma alternativa de buscar uma petição de herança, agora não tem para onde correr, né? Você vai ter que se habilitar os moldes ordinários. E aí eu vou ter que buscar, né, todo o procedimento de instrução, né, todo o procedimento de citação, novas provas, e aí normalmente se torna um processo muito mais devagar, podemos dizer assim, tá? Mas é uma alternativa que a petição de herança tem que ser direcionada, né? Por outro lado, o 2.2 aqui no item, o prazo para ingressar com a petição de herança, tu já sabes. É um prazo teoricamente legal, que a lei está nos informando, 30 dias, a contar justamente daquele pedido prévio de habilitação que foi julgado improcedente, quer seja por uma sentença e atualmente quer seja por uma decisão interlocutória, né, que está sendo muito mais subsidiado, ainda perante a proposta do novo CPC, tá? E justamente eu coloquei isso para vocês conforme a redação do artigo 668, tá? Do inciso 1º do novo CPC, tá? Professor, mas se eu perpassar o prazo de 30 dias, isso vai me impedir de eu peticionar posteriormente uma petição de herança? Não, gente, tá? Isso é muito relativo. Contanto que você esteja participando do rito do inventário, ou, de repente, se você já tiver adentrado para o rito da partilha, não vai te eximir da tua condição de ainda buscar, né, a tua petição de herança. Vírgula, desde que você preencha aqueles pré-requisitos, aqueles pressupostos que eu já te expliquei conforme a redação do artigo 1824, tá? De natureza objetiva e de natureza subjetiva. Se isso ficar transparente, se realmente você puder ratificar esses efeitos, esses pressupostos, beleza. A tua petição de herança tem grandes possibilidades de ser aceita pelo devido processo legal, tá?
Do contrário, uma vez também me perguntaram, se a tua petição de herança não for aceita, for julgada improcedente através de uma sentença, aí você também pode recorrer através de um recurso de apelação, tá? Por outro lado, aqui no teu roteiro, eu estou observando, nós temos os legitimados, né, gente? Quem são esses legitimados? No polo ativo, no polo passivo. Aqueles que, obviamente, se sentirem prejudicados com as suas condições, com as suas legitimidades e principalmente com as suas cotas, que muitas das vezes foram direcionadas, né, desviadas para interesse de terceiros, o polo ativo é aquele que vai justamente figurar, tentar buscar a concretização do artigo 1624, ou seja, a sua legitimidade e o resgate das suas cotas. São normalmente os herdeiros legitimados, tá? Ou seja, aqueles que estão no rol do artigo 1829. Qualquer companheiro, qualquer cônjuge, qualquer determinado descendente, tá? Muitas das vezes, né, você pode até ingressar, até coloquei no teu material, não necessariamente satisfazendo só um interesse, né? Você pode até ingressar em litisconsórcio. Você pode até eleger um determinado indivíduo que vá figurar, litigar em prol do interesse dos outros demais, não tem problema nenhum. Existe até uma redação que eu coloquei para vocês, né, aqui do artigo 1825, que é perfeitamente possível, né? Você pode buscar até a figura do litisconsórcio. Esses determinados indivíduos, os interessados, tranquilamente podem buscar a sua petição de herança, tá? Eu não sei se eu coloquei no material de vocês, mas eu também acrescento. Até a Fazenda Pública, muitas das vezes, ingressa, gente, com um comunicado de petição de herança, sim. Principalmente quando ela estiver na condição de herdeira testamentária, tá? Imagina, por exemplo, que alguém faleceu, deixou um testamento em prol de uma fundação. Essa fundação na condição de testamentária. É óbvio que ela também vai querer se legitimar, se habilitar em algum determinado momento, tá? Que pode ser que alguma das vezes, propositadamente, um outro herdeiro, de uma forma nociva, de uma forma de má fé, pode ter arrecadado aquele acervo e ter prejudicado o interesse daquele herdeiro testamenteiro. Pode ter sido subsidiado de uma fraude. Esse herdeiro testamenteiro, que por coincidência é uma pessoa jurídica, tranquilamente pode tentar resgatar o seu acervo através de uma petição de herança. Tá? Então, isso é bom deixar bem claro, que nem sempre as pessoas naturais ingressam com uma petição de herança. Também pode ser que as pessoas jurídicas estejam figurando nesse determinado polo. Tá? Marcos. No caso do litisconsórcio, seriam vários? Sim, é perfeitamente possível. Já uma vez peticionei, né, já com 4 herdeiros, e um deles foi até nomeado o inventariante, né, para satisfazer a proteção do patrimônio daqueles outros demais, e aí, no caso, você acionaria justamente esse determinado espólio, tá? Que muitas das vezes está representado, pode ser até por um outro determinado inventariante, que de uma forma nociva pode ter sido nomeado propositadamente, tá? Então, normalmente, quando você ingressa em litisconsórcio, Marcos e companhia, se havendo mais de um interessado, pode ser que tranquilamente um deles esteja até protegendo o interesse dos outros demais, né? Dentro daquele determinado procedimento, naquele devido processo legal. E no final das contas, o juiz ele vai dar uma decisão que venha satisfazer, né, o interesse de todas aquelas partes, levando em consideração a cota que cada um deverá ter direito a receber. Essa tua pergunta aí, inclusive, conforme eu até te falei, e para os demais também, aqui na redação do artigo 1825, né, depois vocês podem tranquilamente verificar, trata a questão do litisconsórcio. É perfeitamente possível, tá? Ah, até me lembrei também, olhando aqui os legitimados do polo ativo. O Ministério Público, gente, também ele pode ingressar com pedido de petição de herança, tá? Inclusive, uma vez caiu isso na OAB. Por que o Ministério Público, professor? A resposta é óbvia. Porque ali está figurando para satisfazer o quê? O interesse dos incapazes, tá? Daqueles menores que muitas das vezes não têm diretamente um representante legal. Pode ser que ainda não tenha, ainda esteja em andamento, de repente, um processo de adoção, ou que de repente esteja em andamento um processo de guarda. Mas existe uma herança que precisa de imediato ser resguardada, respaldada e ser resgatada, né? Aí o Ministério Público ele vai ingressar com esse propósito, né, de estar representando o interesse daquele menor, daquele suposto herdeiro que atualmente se encontra numa incapacidade, tá? Então só para deixar bem claro para vocês que nem sempre o MP ele vai fiscalizar, mas ele também pode ser parte do processo. Nesse aspecto é perfeitamente possível,
Tá? Então, o polo ativo, resumo da ópera, você adentra perante os herdeiros legitimados, aí você também pode buscar até os herdeiros necessários, né? Você também pode formalizar até as pessoas jurídicas, né? De repente, por exemplo, uma fundação, uma sociedade, que quer justamente pleitear, retomar a sua cota, que infelizmente atualmente já foi redesignada, redirecionada para um outro sujeito que propositadamente utilizou de artifícios maliciosos, de fraudes, e acabou arrecadando de uma forma de má fé. Aquela cota que, na verdade, não lhe pertence, mas pertence àquela pessoa jurídica, que foi à vontade, por exemplo, professor, daquele testador. Tá? E isso é perfeitamente possível. A pessoa jurídica ela pode ingressar no devido processo legal e tentar resgatar essa sua cota. Tá? O polo passivo, né, gente? Se por um lado você está na condição de herdeiro, por outro lado, você pode, entre aspas, também estar numa condição de herdeiro, tá? Ou não necessariamente, pode ser um terceiro, né, que utilizou da sua má-fé e se habilitou tentando chamar a atenção do judiciário para que realmente o reconheça como herdeiro. Então, normalmente, o polo passivo são chamados falsos herdeiros, né? Eu posso até colocar a figura dos chamados herdeiros aparentes. Eu acho que eu até comentei isso com vocês, o herdeiro aparente. É um indivíduo que ainda não conseguiu comprovar sua legitimidade, né? Muito embora já venha até gerenciando, administrando aquela herança. Só que até o presente momento, professor, ele não conseguiu comprovar sua relação de parentesco. Ele entende que ele seja um herdeiro, mas ele ainda não trouxe aos autos competentes os meios probatórios cabais necessários que venham justamente comprovar isso, tá? Então, esse suposto falso herdeiro, herdeiro ilusório, tem alguns livros que até mencionam essa nomenclatura, herdeiros ilusórios, né? Herdeiros aparentes, falsos herdeiros, você tranquilamente vai figurar contra eles, tá? Você ingressa com a sua petição contra aquele suposto indivíduo que ali se legitimou, mas se legitimou de uma forma nociva, juntou aos autos falsas provas documentais, periciais, quiçá até testemunhais, tá? Então aí você vai tentar chamar a atenção do judiciário para que esse suposto falso herdeiro venha a ser descaracterizado de pleno direito desse devido processo legal, tá? Aí uma vez me perguntaram, professor, essa petição de herança você pode até acumular com pedido de dano moral? É perfeitamente possível, né, gente? Porque, por um lado, você está preservando a sua herança, por outro lado, é a sua imagem enquanto herdeiro. É um direito subjetivo, né? Então, tranquilamente, é perfeitamente possível você acumular, até se for o caso, com dano moral. Até porque a herança, né, é um dos direitos fundamentais prescritos em lei, então você pode até avançar para esse aspecto, tá? Então, polo passivo, eu considero, né, sujeitos que, terceiros, que muitas das vezes adentraram nesse determinado rito do inventário, até de uma partilha, subsidiaram de uma má-fé, de um vício, e ali acabaram utilizando desse falso, né, comportamento e acabou arrecadando aquela herança de uma forma nociva, tá? Mas nada vai impedir também que você ingresse contra um outro herdeiro, que de repente é até legítimo, porém ele utilizou também de vícios de consentimento, tá? O herdeiro pode litigar contra outro herdeiro e o herdeiro pode litigar contra terceiros que não necessariamente são herdeiros. É só para deixar bem claro isso, quem é que está figurando no polo passivo, tá? Inclusive, está aqui a observação que eu coloquei no material, respondendo a pergunta do colega, né? Que a figura do litisconsórcio está na redação do 1825, tá? E, por fim, gente, cuidado, o número 4 aqui é a questão da prescrição, tá? É importante vocês que vão militar no cível não esquecerem de um grande detalhe, tá? Normalmente, o que acontece? Aquele indivíduo, ele não quer só buscar, claro, né? Resgatar o seu patrimônio que foi dilapidado já propositadamente, já foi desviado para terceiros que não tem nada a ver, nenhuma relação de parentesco com aqueles cujos são falsos herdeiros, como o senhor falou, né? E aí, gente, só que eu preciso também comprovar minha identidade. Muitas das vezes ainda não comprovei no primeiro momento, né? Então, o que acontece na prática, meus queridos? Normalmente, as pessoas, algumas pessoas, buscam formalizar suas identidades
as chamadas paternidades da vida, né? E, ao mesmo tempo, paralelamente, buscar a sua petição de herança. Tá? Isso é perfeitamente possível. Você pode, de repente, fazer esse acúmulo de ações, tá? Buscar uma investigação de paternidade acumulada com uma petição de herança. Perfeitamente possível. Até porque, venhamos e convenhamos, se a partir do momento que o judiciário entende, reconhece você enquanto herdeiro, de repente legitimado, parente daquele de cujos, de repente, por exemplo, até um filho, né? Já é o meio caminho andado para você resgatar aquela sua cota de herança, levando em consideração naquele estágio atual em que ela se encontrar. Tá? Então, muitas das vezes os clientes nos procuram. Ah, doutor, eu sou filho, por exemplo, do fulano de tal. Aí você pergunta, você tem uma certidão de nascimento que venha atestar a sua filiação, propriamente dita, né? Um atestado de filiação? Aí muitas vezes a pessoa, não, eu não tenho, mas eu tenho como provar que eu sou filho do fulano. A gente solicita os chamados DNAs da vida, né? Que aí não pode fugir à regra desse exame pericial. E aí esse é o propósito, né? Porque muitas das vezes já houve o falecimento daquele suposto verdadeiro pai, tá? Perante o argumento desse indivíduo. Então você busca, né, uma investigação de paternidade. O juízo competente defere o exame pericial da chamada prova do exame de DNA, ratificando, indubitavelmente, já é o meio caminho andado para você se habilitar e resgatar a sua futura herança. Tá? Claro que isso não é automático. Vou deixar bem claro para vocês que isso vai requerer todo um devido processo legal e todo um percurso. Normalmente, os juízes, eles analisam, avaliam de imediato uma investigação, tá, gente? É a ação de imediato para ser analisada. É a ação prioritária, né? Posso dizer assim, porque você precisa de uma comprovação de uma identidade. A partir do momento que essa identidade ela é comprovada, você agora adentra nas consequências dela. Dentre essas consequências, não só o registro, né? Mas também você buscar uma herança, tá? Então, isso acontece muito na prática. Agora eu trago essa discussão aqui da prescrição, porque existe a velha, famosa súmula, eu não me lembro se eu coloquei aqui, acho que eu coloquei no teu material, né? A súmula 149 do STF, tá? Coloquei sim, tô olhando. A súmula 149 do STF, né, ela é muito clássica, depois vocês vão ter oportunidade, depois vocês podem ler, e ela é bem direta ao assunto. Ela quer dizer, em outras palavras, o seguinte, olha, a investigação de paternidade, ela não tem prazo, até estudamos isso no semestre anterior, né? A qualquer momento você pode buscar essa sua legitimidade, tá? Nem que você tenha 80 anos, 70 anos, 100 anos, eu posso ingressar com pedido de investigação sem nenhum problema. Ela não prescreve, tá? Agora, em contrapartida, a petição de herança ela tem um prazo para ser cumprido, tá? Regra geral, tá? Cuidado, porque normalmente os alunos me perguntam, existe um prazo específico para a petição de herança? Não existe, tá, gente? A petição de herança ela vai percorrer conforme o rito. Aquele prazo de 30 dias que eu te falei é considerando o rito do inventário, tá? Se nós já adentrarmos já para a partilha, indubitavelmente você ainda está percorrendo todo esse trâmite. Tá? Mesmo que você perpasse os 30 dias, não vai te tolir o direito de você dar continuidade a um reconhecimento de petição de herança. Tá? Agora, se você não estiver participando de nenhum rito, nem inventário, já finalizou a tua partilha, ou de repente, daqueles eventuais herdeiros que fizeram parte ali do teu circuito de convivência, né? Propositadamente te deixado do lado de fora. Você ficou sabendo isso, não foi de imediato, mas depois de muito tempo, tá? Esse determinado muito tempo, entre aspas, é que nós temos que ter uma certa atenção aí, tá? Conforme essa redação que está aí no teu material, do artigo 205, que é o prazo total, já que a petição de herança não tem um prazo específico, considerando que ela não tem um prazo específico, ela vai, de uma certa forma, respeitar aquele rito pela qual ela está ali sendo analisada e discutida. Aí nós vamos buscar a regra geral do Código Civil, dos prazos, né? Quando não existir prazo específico, a gente vai ter que cumprir com um prazo geral, que é o prazo de 10 anos, tá?
Então, quer dizer o seguinte, professor, bora para a prática. Se o fulano de tal tomou conhecimento da sua eventual condição de filho, eu acho que eu sou filho do fulano de tal, eu entendo que eu tenho participação em em algum determinado bem, alguma respectiva herança, tomara que ainda exista herança, né? Ou de repente que eu vá ainda tentar me habilitar em alguma eventual ação, algum benefício. É possível? Isso é uma pergunta que muitas das vezes alguns se fazem, né? O prazo ainda é favorável à minha pessoa? E aí a gente vai para essa regra geral do 205, tá? Caso realmente não exista mais inventário, já foi concluída há muitos anos, é uma partilha, né? Você ainda tenta uma alternativa de buscar uma petição, né? Dentro de um prazo total de 10 anos. Esse prazo de 10 anos, você já sabe de onde é que ele é contado, né, gente? Efeito ex-tunc, né? Levando em consideração a data do falecimento daquele indivíduo, da data do decujus, né, do falecimento dele, tá? Cuidado com isso, porque, professor, é o seguinte, o finado faleceu já praticamente depois do advento do Código Civil vigente, se não me engano, 10 de janeiro de 2003, né, gente? Então, se o indivíduo faleceu depois de 10 de janeiro de 2003, teoricamente nós temos que cumprir com prazo de 10 anos, tá? Agora, se o camarada faleceu antes de 10 de janeiro de 2003, o código anterior de 16, ele previa o prazo total para você ainda tentar buscar uma habilitação em sede de petição de herança. O prazo, gente, era de 20 anos, tá? Isso é perfeitamente possível, porque você vai ter que levar em consideração a data do fato gerador, tá? Então, o indivíduo pode ter morrido antes mesmo do advento desse atual código. Tudo bem, aí você vai se adequar na lei vigente até então, que no caso era o prazo de 20 anos, tá? Esse seria outro... Sim, sim, sim. Na verdade, Marcos, esse prazo que eu estou te dizendo de 10 anos é a regra que normalmente se situa naquelas situações em que o indivíduo nem sequer teve a oportunidade de se habilitar no inventário, nem teve a oportunidade de se habilitar até durante o trâmite de uma partilha, enfim, não participou de nada. Mas ficou sabendo um belo dia que o suposto indivíduo, de repente, é um parente seu. Muitas das vezes pode ser até um parente diretamente associado à sua pessoa, até um herdeiro necessário seu, até um genitor seu, de repente até um progenitor, né, com direito de representação da sua parte. Você vai querer investigar isso a fundo, né? Você vai querer buscar uma investigação de paternidade, você também vai querer tentar ainda verificar se existe atualmente algum direito em sede de uma eventual herança, né? Já tem casos inusitados que muitas das vezes alguém consegue se habilitar depois de muito certo tempo e o juiz ele tenta novamente formalizar uma nova partilha, uma nova contagem, viu, gente? Não é tão simples assim, tu imagina, né? Um patrimônio que muitas das vezes já foi até dilapidado, já foi até alienado, e para você anular tudo isso, realizar um novo certame de partilha, uma nova discussão, meu povo, minha pova, isso daí é uma dor de cabeça. Muitas das vezes o judiciário não resolve de uma noite para outra. Requer anos, né? Mas alguém que ainda tenta formalizar sua legitimidade, mesmo depois de muito certo tempo. Agora, esse prazo aí de 10 anos é um prazo que é bem interessante porque é a regra geral do Código Civil. Considerando que a petição de herança não tem um prazo específico, com base lá na redação de 1824, mas ela vai respeitar o prazo do rito. Tá? O 30 dias, na verdade, não é o prazo de uma ação, é o prazo do rito do inventário, que vocês vão estudar comigo, mas eu já estou te adiantando aqui. Normalmente você inaugura o inventário em 30 dias. E aí o que vai ocorrer em 30 dias? Você vai fazer tudo, você vai, de repente, peticionar, você vai realizar citações, você também pode ingressar com a petição de herança, tá? Então, esses 30 dias, gente, é o prazo do inventário, tá? Porque a petição de herança em si, ela não tem prazo específico. Agora, esses 10 anos é o prazo geral que o Código Civil vai nos oportunizar caso haja uma necessidade de alguém ainda tentar formalizar sua identidade. Um aspecto não só subjetivo, né,
como também tentar verificar se ainda existe algo a receber. No caso, respectivamente falando, de uma herança. Tá? Normalmente, na prática, é difícil, né, gente? Porque muitas das vezes já foi feito partilha, já foi rateado. Só que se você puder provar que realmente eu sou um herdeiro, tomara que seja até um herdeiro necessário, você vai querer anular tudo que foi feito. Não é de uma hora para outra, né? Porque você vai ter que oficiar os órgãos competentes, você vai ter que rediscutir tudo novamente, tá? Voltar uma estaca zero, né? E aí vai requerer justamente que seja citado o chamamento ao processo, né? Determinados terceiros, muitas das vezes até subsidiária da tua cota, e aí vai ter que fazer uma nova avaliação. Tudo isso é possível que venha a ser realizado. Daí a importância desse prazo, né? Agora, a contar justamente da data do falecimento. Ah, professor, mas o indivíduo já faleceu há mais de 10 anos. Aí é a decadência, né, gente? Se considerar justamente que já perpassou, aí não tem mais como rediscutir isso, tá? Agora, o que eu estou chamando a atenção para vocês aqui na sala é em que momento o indivíduo faleceu. Se ele faleceu já na vigência desse código, que aí é o prazo de 10 anos, ou se ele faleceu antes de 10 de janeiro de 2003. Porque se ele faleceu antes, conforme eu já havia mencionado, você ainda tem à sua disposição 20 anos, né? Será que o indivíduo faleceu em menos de 20 anos? Já que ele faleceu em 2001, professor, né? Bom, já estamos em 2021, né? Então já completou 20 anos, tá? Pode ser que já haja uma decadência do teu direito de pleitear uma petição de herança. Não, professor, foi em 2002. Já tem 19 anos. Estou dentro ainda do prazo? Tudo bem. Eu ainda posso rediscutir uma petição de herança e tentar resguardar alguns possíveis direitos que eu ainda estou tentando pleitear. Tá? Não é uma tarefa simples, tá, meus amigos? Eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque de uma certa forma vai funcionar essa petição de herança como se fosse, entre aspas, uma anulação de todos aqueles efeitos que foram realizados no passado. Aquelas partilhas que foram feitas, aquelas eventuais alienações que já foram realizadas. É um procedimento muito complexo, sim, tá? O que a lei está nos informando abre uma possibilidade para alguém ainda buscar uma, não só identidade, paralelamente com uma investigação, mas também ainda buscar um direito em prol de uma herança, tá? O problema é a gente verificar em que estágio hoje atualmente se encontra essa herança. Que o estágio é uma resposta muito óbvia, né? Muitas das vezes nem existe mais herança, né? A pessoa já foi até dilapidada, mas pelo menos uma indenização eu posso tentar pleitear. Tá? Uma indenização em sede de dano material, em sede de dano moral, dentro de um procedimento de uma avaliação específica que ali vai ser feita, e aí já é o meio caminho andado ao meu interesse. Tá? Certo, Marcos? Então, esse prazo é uma garantia de todos nós aqui dessa sala, de todo e qualquer sujeito de direito, né? Se for o caso, eu não participei de nada, professor. Fiquei sabendo de anos depois que um pai meu faleceu, que era meu pai, só que eu nunca fiz exame de DNA, mas eu ainda quero realizar esse procedimento, solicitando uma perícia, uma exumação do cadáver, um meio de prova pericial. Tomara que essa investigação, essa identidade venha a ser comprovada, porque aí eu vou ter alternativa de litigar ainda um direito a uma herança. Ah, já foi dilapidado, já foi rateado, não interessa. Eu, se for o caso, solicito uma nova rediscussão, né? Se for o caso, solicito indenizações contra aqueles que cometeram esse ato ilícito contra a minha pessoa, que propositadamente lá no passado me deixaram de escanteio, né? Não me oportunizaram, não tiveram cuidado de me chamar e de me adentrar naquele rito do inventário. Mas se eu estou dentro do prazo, que a prescrição obviamente me oportuniza, se o indivíduo faleceu já no advento desse código atual, 10 anos é à minha disposição. Se foi até antes de 2003, melhor ainda, né? Porque aí eu vou considerar o prazo de 20 anos, a considerar a data do fato gerador do falecimento, tá? Muitas das vezes é difícil, né, Isabela? Porque a herança, ela normalmente já foi, em muitos casos, até dilapidada, né? Mas não vai te tolir a oportunidade, te impedir de recuperar até os acessórios, tá? Indenizações, né? Você pode muito bem buscar os rendimentos.
né? Se, por exemplo, foi uma ação, se foi um rendimento, se foi um dinheiro que você deveria ter recebido, mas já foi investido aquela tua cota na aquisição de uma casa, de um apartamento, seja lá de que categoria for. Você não vai mais recuperar o dinheiro, né? Mas você vai recuperar justamente esse bem, esse acervo, esse objeto que foi fruto do investimento daquele dinheiro pela qual você teria a receber. Não sei se eu me fiz entender. Professor, eu queria ter recebido a cota em si, o valor monetário, né? Dentro daquela herança propriamente dita, mas ela já foi redesignada para o investimento. Um outro herdeiro, um outro irmão meu utilizou do meu dinheiro e comprou uma casa. O que você quer, gente? É claro que muitas das vezes você quer ou a casa em si, ou você quer muitas das vezes que essa casa seja vendida, né? E aí você resgata novamente aquele valor atualizado com juros e correções, contratando seu advogado, né? Para que faça um novo pedido de avaliação, tá? E é fundamental isso, viu, gente? Nessa petição de herança, normalmente você vai solicitar uma atualização, um novo pedido de atualização de valores, uma nova avaliação de uma suposta herança que no passado existiu, mas que deveria ter sido feito dessa forma. Aí você apresenta lá toda uma planilha de divisão com os valores atualmente atualizados, tá? Certo, Isabela? Deu para entender? Gente, ficou claro isso, tá? A regra da prescrição para vocês. Beleza, tá? Então, nós fechamos hoje esse capítulo número 5, tá? Um capítulo muito direto, que vocês visualizaram, não tem muita dor de cabeça, pelo menos teoricamente. Na prática, é muito minucioso, porque você vai ter que realmente trazer a discussão dos pré-requisitos da petição de herança, principalmente a sua legitimidade e também aquele acervo pela qual você está tentando litigar. Tomara que você consiga se habilitar ainda durante um estágio em andamento de um inventário ou, de repente, avançando uma partilha, mas nem sempre isso é possível, né? E aí vem essa redação final da regra do prazo prescricional. Caso aquele indivíduo, de repente, ficou sabendo da sua condição anos depois e vai tentar ainda rediscutir a possibilidade de buscar um direito em sede de uma herança. Mesmo que atualmente já tenha sido rateada, né? Como a colega me perguntou, mas nada vai te impedir de, pelo menos, buscar as indenizações daqueles acessórios, as indenizações daqueles investimentos que foram feitos, com base naquela tua respectiva cota, que deveria ter sido, a priori, ter sido redesignada para você, e aí você vai buscar essas determinadas alternativas, tá? Desde já, convido vocês para a próxima semana, que vamos iniciar o estudo do testamento, né? Um estudo muito bonito, gente, por sinal, muito importante, porque pode ser que, de repente, alguns de vocês, alguns parentes, amigos, queiram realizar um futuro testamento, né? E na próxima semana a gente vai iniciar esse estudo, tá? E não esqueçam, até domingo ainda tem a primeira atividade do segundo NPC para vocês concluírem, tá? Até 23 horas e 59 minutos. Não esqueçam, concluam, tá? Não deixe de fazer a atividade. Cuidado na hora de salvar. Salve, se possível, com as questões. Se de repente vocês salvarem e tiver uma pendência de questão, gente, já era. Aí já é a decadência do direito, tá? Salvo se for uma força maior, né? Professor, entraram na minha casa, professor, faltou luz, no caso devidamente comprovado, né? Professor, a minha casa desabou, aí são situações excepcionais, tá bom? Certo, gente? Grande abraço para todos. A gente se vê na quarta-feira. Façam atividade. Amanhã eu vou postar os vídeos de ontem e de hoje. Aí depois está disponível na plataforma. Tá bom? Grande abraço para todos.